Então, bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos liberta de nós mesmos, que faz a gente enxergar, entender um pouco da nossa trajetória aqui, agora. Toda uma energia que nos acolhe, energia de amor. Então, que possamos hoje estar abertos para a mensagem de Cristo, estarmos atentos. E para começarmos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar a refletir. A gente já ouviu, ou até já falou: é muito injusto, eu acho que eu não nasci na família correta. Vocês acham que é isso mesmo? A gente não nasce na família correta? Ou a gente tem a oportunidade de nascer numa família correta? O que vocês acham? Sim, não. Alguns fizeram uma carinha que sim, outros pensativos. Mas será que viemos de forma aleatória? Caímos de paraquedas numa família. Então hoje eu vou vir nessa família, depois eu vou vir na outra. Será que é assim mesmo que funciona? A gente cai de paraquedas numa família? Ou existe uma programação para isso? Quando a gente vai entendendo, estudando um pouquinho dessa doutrina maravilhosa, o livro dos Espíritos, a gente vai vendo o Evangelho, a gente vai começando a entender e esclarecer, ter respostas para muitas dúvidas de que se estamos na família correta, o que estamos fazendo aqui. Então, quando a gente vai galgando, estudando, como a Linda falou, é importante que estejamos atentos, estejamos estudando o livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, e assim começamos a ter respostas dos nossos questionamentos. E para isso eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus é justo e bom? O que vocês acham? Deus é justo e bom? Ou tudo que a gente vê é uma bagunça, a gente olha fora e fala: poxa, tá tudo de pernas pro ar, tá tudo muito bagunçado. Mas será que Deus é justo e bom e faria algo fora, algo que não seria a forma mais correta de se acontecer? Então Deus é justo e bom. E quando a gente percebe a justiça e a bondade de Deus? Através da reencarnação. A reencarnação, ela nos mostra que Deus, com sua bondade infinita, nos deu oportunidades, diversas oportunidades de estarmos aqui juntos, aprendendo, oportunidades de ajustarmos coisas que fizemos no passado, ou aqui mesmo, porque estamos ainda numa caminhada tão pequena, ainda em passos lentos e lentos. A reencarnação, ela é uma prova da bondade e da justiça divina. E Kardec pergunta para os espíritos, na questão 166, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba por depurar-se? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então os espíritos novamente nos afirmam que para depurarmos, para que possamos ter oportunidade de aprender aqui e agora, a reencarnação, ela não é concedida, é um fato, é uma dádiva divina para que possamos corrigir, ajustar o nosso caminhar. E mais uma pergunta do livro dos Espíritos, que é a 167, seguindo: qual é a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Quando a gente se depara com algumas situações onde, por exemplo, uma criança é acometida a uma doença e desencarna, e outras situações onde uma pessoa ela vive por mais anos, isso seria justo? Se a gente olhar que a gente tivesse só uma oportunidade, será que a justiça estaria sendo feita? Deus seria bom e justo, dando a oportunidade de um vir aqui ter uma trajetória um pouco mais curta e de outros ter uma oportunidade maior de ter essas experiências? Então a gente vê que a reencarnação, ela é essa oportunidade. E ela é essa base da justiça e a bondade de Deus. Porque Ele não se ocupa de quanto tempo a gente vai demorar para a gente aprender, para a gente se ajustar, para a gente transformar o nosso mundo interior. Ele não se ocupa disso. Por isso Ele nos dá diversas oportunidades de aprendizado. Então Deus, Ele nos criou da mesma forma.
Da mesma forma, simples e ignorantes. E ao passar desse tempo, vamos o quê? Galgando para a perfeição. Mas essa perfeição ainda está longe. Porque ainda estamos no começo da nossa caminhada, junto com os nossos, aprendendo, ajustando, errando, acertando. Porque essa é a nossa... Estamos aqui nesse mundo por isso. E a gente olha muito como uma punição, Deus como uma punição. Às vezes acontecem algumas coisas que a gente olhar nos olhos humanos, a gente vai achar que é uma punição. Eu vim aqui para pagar, eu vim aqui para ser... Não, viemos aqui mesmo para o quê? Para aprendermos, para reconhecermos no outro as nossas imperfeições. Porque é através do olhar com o outro, com o próximo, que vamos nos olhando e reconhecendo que somos todos iguais perante a Deus. Então não existe punição. Deus não veio aqui para punir ninguém, mas Ele vem aqui para nos oportunizar de aprendermos, de criarmos esse elo que é muito importante. E para isso, na pergunta 171 no final, os Espíritos respondem: qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência, já que não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida, ela aproveitará numa nova existência. Novamente os Espíritos nos mostram que a gente tem essa oportunidade, que não é aqui, não é agora. Aqui e agora precisamos fazer o nosso melhor, sim, mas precisamos ter essa cautela de que é aqui que vamos ter novas oportunidades. E quando a gente fala desse elo, a gente lembra de uma lei natural, que é a lei de sociedade. Vocês acreditam que a gente viveria isolados e aprenderíamos com isso? Ou a gente precisa do outro? A gente precisa estar em sociedade para a gente aprender. E é uma lei divina. E essa lei nos mostra o quê? Que precisamos estar juntos, lado a lado, com as nossas imperfeições, com os nossos porém, com as nossas dúvidas, com a nossa intolerância, porque ainda somos na caminhada, com a nossa falta de paciência. Todo mundo aqui é paciente, todo mundo encara de forma tranquila os acontecimentos. Não, a gente está muito ainda engatinhando, galgando, internalizando sentimentos. Porque Jesus ele veio nos mostrar o sentir, o amor, esse lado mais fraterno. Então, quando estamos em sociedade, a gente adquire isso. Quando nos isolamos, a gente não tem essa capacidade de enxergar o outro da forma que enxergaríamos se estivéssemos juntos. É através do olhar, de olhar para o outro, de falar: poxa, ele é irmão como eu. Então a sociedade ela nos traz isso, esse sentimento fraterno, de união, de amor. Então o Kardec pergunta para os espíritos na questão 768: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? E os espíritos respondem sabiamente: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Complemento: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedades e não isolados. Mais uma vez, a espiritualidade nos mostra que viemos aqui para estarmos juntos, para aprendermos juntos. Existem aquelas pessoas, que no dia a dia a gente fala: poxa, como é difícil lidar com essa pessoa, como parece que ela me provoca, me deixa irritado, impaciente. E são exatamente essas pessoas que a gente precisa agradecer, porque são através delas que vamos aprendendo, que vamos olhando e enxergando as nossas próprias imperfeições. Porque muito do que a gente fala do outro, eu falo: poxa, aquela pessoa ali, mas é muito do que eu sinto, é muito do como eu vejo o outro.
é muito do como eu enxergo. Então, que possamos entender que a vida em sociedade, ela é um fato que precisa existir. Precisamos estar em sociedade, precisamos estar aqui agora, estamos com as pessoas que necessitamos. Então, estamos na família que necessitamos. Nada é por acaso. O Espiritismo veio nos mostrar muito claramente que nada é por acaso. Nada acontece de uma forma que não deveria acontecer. Então, tudo acontece da maneira que é preciso. Então, precisamos entender que estar em sociedade é uma lei divina. Não, isolados, a gente não vai aprender. Como eu fico no meu mundinho isolado, eu não absorvo nenhum aprendizado. Ninguém aperta o meu calo e dói, eu falo, poxa, eu preciso despertar para alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente se conhece primeiramente e se estabelece numa sociedade, a gente vai fazendo o quê? Vivendo a lei de Deus, vivendo essa lei maravilhosa que nos esclarece, que nos liberta, que nos transforma. Então, os Espíritos, eles respondem claramente que a gente precisa viver em sociedade para a gente aprender. E para isso, a primeira sociedade que a gente se insere é a família. Família, esse núcleo maravilhoso que a gente está aqui juntos, para a par, para aprender. É na família que a gente mostra quem somos verdadeiramente. Porque fora, às vezes, a gente veste uma máscara, tenta camuflar quem somos, às vezes fazemos de bonzinhos, mas é dentro de casa, no nosso lar, que a gente mostra quem a gente é. Então, às vezes a gente trata o outro com intolerância, com falta de paciência, porque já faz parte do meu dia a dia, eu já estou junto, então não preciso ter essa paciência e tolerância. Então é dentro da família, desse núcleo familiar, que a gente aprende. Então não teve erro. A família que cada um veio, nós, no mundo espiritual, fizemos um planejamento de estarmos naquela família. Então, tanto famílias que somos afins, porque vemos muitas famílias harmônicas, famílias onde as pessoas conseguem conversar, dialogar de uma forma harmônica, sem desequilíbrio, e outras famílias que têm os seus desentendimentos, seus atritos. Às vezes a pessoa fala, poxa, parece que eu nem faço parte dessa família, parece que eu vim aqui, mas eu não faço parte. Mas faz parte sim. Você foi escolha, essa família, ela foi escolhida por nós, para que possamos o quê? Tanto afinilar essas afeições, como acertar os nossos desajustes. Kardec, na pergunta 775, ele pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Então é somente através da família que a gente começa a deixar o egoísmo de lado, começa a enxergar o outro com amor. O amor, não aquele amor que Jesus quis nos trazer, porque ele é um amor sublime, ainda não temos a dimensão, mas o amor de pai para filho, o amor de filho para pai. Então esse amor de família. E a família, na verdade, ela é uma base nossa. E através da família, a família é a nossa oficina, nossa maior oficina de aprendizado. É junto com os familiares que a gente vai aprendendo, que a gente vai deixando de lado a vaidade, o orgulho, o egoísmo. A gente tira esse lado individual. Quando a gente não tem uma família ou não constitui uma família, a gente não consegue perceber, muitas das vezes, que agimos de forma individual e egoísta. E através desse laço, como uma mãe, um pai, a gente começa a estender isso, começa a enxergar o outro de uma forma mais harmônica, entendendo que cada qual está no seu caminhar, que estamos aqui cada um no seu caminhar, cada um de forma individual está aqui para aprender, e junto, em família, a gente consegue tirar esse egoísmo e fazer o quê? Então, a nossa sociedade, nós viemos aqui para estar em família, E Kardec, ele fez uma divisão no livro dos Espíritos, que seria a família corporal, espiritual e a família corporal. A família espiritual é uma família extensa, está tanto com os desencarnados como os encarnados. Aquela família que nos acolhe,
Quando viemos para cá, numa nova oportunidade, eles estão lá, lado a lado, torcendo por nós, vibrando, nos acolhendo, nos intuindo. Porque é isso, a espiritualidade nos intui a todo tempo. Basta estarmos atentos, termos ouvido de falar, poxa, o que eles querem me dizer? Então essa família espiritual são laços que eles não se corrompem, não se acabam com o desencarne, mas eles se fortalecem. Por isso que às vezes a gente muito conhece uma pessoa e fala, poxa, parece que eu já te vi uma outra vez, parece que a gente se sintonizou. Mas são pessoas que já estiveram conosco em outras oportunidades, que estão aqui encarnadas, às vezes não de forma consanguínea, como pai, mãe, irmão, tio, mas de forma que espiritual, esse laço, essa afinidade. A lei da atração, ela está aí, a lei da afinidade. Então a gente se atrai com os semelhantes. Então quando a gente está nessa caminhada, às vezes de forma encarando os desafios, existem aquelas pessoas que a gente fala, poxa, você está comigo. Então fazem parte dessa grande família espiritual. E a nossa família espiritual também, no mundo espiritual, está ali, vibrando, torcendo. Então quando a gente desencarna, vamos ao encontro dessa família e ela vai se aumentando. E a família corporal são os laços mais frágeis. Às vezes são famílias que a gente se junta por algum interesse, por um lado de vaidade. Então essa família ela tem um laço um pouco mais frouxo, mais ameno. Porém, é uma oportunidade desses indivíduos, desses membros, se tornarem uma família espiritual. Então, através da família corporal, a gente tem a oportunidade tanto de se estar com os nossos afins, afinilar essas relações, como acertar os desajustes. É uma oportunidade de acertar os desajustes. Então, a gente olha para aquela pessoa na nossa família e fala, poxa, como é difícil lidar com essa pessoa. Parece que essa pessoa não me entende. Parece que tudo que eu falo, ela entende de outra forma. Ou eu tenho que passar uma informação e ela é vista de outra. Não. É a oportunidade de você ajustar com essa pessoa, de olhar e falar, poxa, agora com o conhecimento da doutrina, olhar com outros olhos e enxergar que somos iguais. Somos irmãos de Cristo. E ali estamos com aquela pessoa na dificuldade porque escolhemos isso. Quando viemos, eu quero passar para a gente acertar todas as questões passadas. Então a gente pediu isso. Então que possamos aproveitar esse momento e afinilar os nossos laços, estarmos juntos, olhar o outro como iguais. A gente ninguém é melhor que ninguém aqui. Então que possamos entender que aquela pessoa ela só está naquele momento dela. Todos estamos. Nascemos simples e ignorantes. E a cada sua medida, cada um vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, galgando o conhecimento. Então não é aquela pessoa, às vezes ela quer me atingir, não. Às vezes ela não sabe ainda sentir, ela não sabe se expressar. Então você tem que olhar para si e ser diferente dentro do seu lar. Então que possamos entender que a família é a nossa base, que a família é muito importante. Que não deixemos os laços da família se afrouxarem, que possamos estar juntos, tanto com a nossa família corporal, sanguínea, como aqueles que escolhemos para estar a par, que possamos ser o quê? A paz dentro do lar, que possamos ser aquilo que imagina quando a máxima fala, faça aquilo que você gostaria com o outro. Então eu quero alguém que me trate com amor, com paciência, com respeito, com tolerância. Quem que precisa primeiro fazer? Eu aguardar que o outro faça isso para mim? Ou eu, com entendimento, com esclarecimento, possa fazer isso para o outro? Possa fazer isso dentro do meu lar, dentro da minha família? Então, é dentro desse núcleo que a gente ajusta os desajustes, os laços eles se fortalecem e a gente começa a praticar o amor. O amor que Cristo nos trouxe em diversas passagens. Em diversas passagens Cristo nos trouxe esse amor. Então que possamos olhar, não olhar mais com aquele olhar de, poxa, como é difícil estar aqui com eles. E olhar e falar assim, gratidão, como é bom eu ter a oportunidade de estar aqui e aprender e crescer e fazer o melhor dentro dessa família.
possamos ter esse olhar atento. Então, que possamos ter a benevolência para com os outros, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão para com as ofensas. Vocês acham que Deus, Ele se ofende de alguma coisa que a gente pensa, que a gente fala, ou que Ele perdoa ou não? Porque assim, Deus não se ofende, não se ofende do que os outros. Então que a gente possa ter esse DNA divino está dentro de nós. Deus, como nos criou, esse DNA dele está dentro de nós. Então que possamos trazer isso para o nosso dia a dia, que possamos praticar os ensinamentos de Cristo, que possamos trazer esse amor, esse perdão ao outro, nos perdoarmos, que às vezes a gente olha e fala, poxa, de novo eu tropecei nessa pedra aqui. Ok, pega ela e aprende. Vamos pegar os nossos equívocos, porque a gente ainda está num mundo que nos favorece muitas coisas materiais, muitos deslumbres, muitas situações que a gente fala, nossa, mas que a gente possa olhar e enxergar quanto espíritos imortais que somos. Estamos aqui para aprender. Então que o perdão comece conosco, que possamos perdoar as nossas faltas, nossas falhas, nossos equívocos, olhar para dentro e falar, poxa, eu ainda estou na caminhada, eu ainda estou aqui galgando, em doses homeopáticas eu vou aprendendo, e para que com isso eu possa perdoar as ofensas alheias, porque eu não vou me ofender. Se o outro fizer aquilo, eu vou olhar com outro olhar e falar, poxa, eu também já fiz isso, eu também faço isso. E a gente começa a viver em sociedade de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, porque temos nossas responsabilidades enquanto indivíduos. Quando voltamos aqui, a gente tem nossas responsabilidades. Todos os nossos atos, eles vão ter consequências. Então que possamos aqui pegar aquela sementinha do amor, plantar, regar com paciência, com tolerância, com indulgência, com benevolência, olhar com um olhar fraterno, pegar a nossa família, começar a praticar os ensinamentos dentro de casa, que é o nosso lar ali, começar ali naquela base, para se estender para a família maior, uma família que temos, uma família universal, aonde todos somos irmãos. Então quando eu olho para o meu irmão e falo, poxa vida, hein, você não colabora, ou está difícil essa situação, a gente está o quê? Usando o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque eu estou externalizando, falando que o outro faz e deixa fazer, mas a gente às vezes não se olha e não analisa os nossos próprios atos e não enxerga também que lá atrás a gente pode ter feito isso muito pior. Nessa existência a gente já comete tantos equívocos, então que possamos olhar para o outro de uma forma mais fraterna, olhar para o outro como irmãos, não olhar para o outro e falar assim, não é possível que até agora a pessoa não aprendeu. Não, cada qual no seu tempo, cada qual na sua estrada, cada qual na sua caminhada. Todos nós enfrentamos desafios diários que a gente pensa, poxa, parece que não estou conseguindo, mas não, isso faz parte do processo. A gente faz parte da gente voltar aqui, espiar o nosso passado, rever, fazer de forma diferente, tá? Faz parte daqui a gente passar por provas essas familiares, que a gente escolhe passar com aquelas pessoas. Então, não é possível que um pai, uma mãe, não é possível que, nossa, esse filho é assim, é aquilo. E olharmos o que a família, pais e mães, olhar dessa forma que Deus deu a bênção e a missão de ser pais e mães. Então, olhar isso como uma responsabilidade do que a base, a criança na sua primeira infância, o espírito vem naquele véu do esquecimento. Então, que os pais possam o quê? Passar os ensinamentos, passar essa base de forma concreta, passar os ensinamentos de Cristo, ensinar a benevolência, o amor para o filho, para que ele possa o quê? Para que ele possa
galgar de forma mais tranquila. E o que? Estar preparado para as más tendências. Porque a gente veio com, a gente na infância, a gente tem esse véu do esquecimento de uma forma mais latente. E com o percorrer do tempo, isso vai o que? Se abrindo novamente. Então as más tendências elas vêm de forma mais latente. Mas quando é plantada a sementinha do amor, da bondade, da benevolência, isso faz o quê? Faz os frutos. Você olha e fala, poxa, eu fiz o meu melhor. Eu como pai, como mãe, eu fiz o meu melhor. Agora se você pega e deixa aquela criança fazer o que quer. Hoje em dia, né, tem muita tecnologia. Os pais estão naquela correria de trabalho, de complicações, desafios, e esquecem às vezes de olhar para o filho, enxergar aquele indivíduo ainda precisando desse alicerce, dessa base. Então que possamos como pais, essa missão na família é tão importante, ser pai e mãe, que possamos criar essa responsabilidade do que? De passar o melhor, de passar os ensinamentos de Cristo, de ensinar essa doutrina, de ensinar o amor, a fraternidade, de ensinar a eles a olhar o próximo de forma igual. Então essa é a missão dos pais. Quando chegamos aqui nesse mundo, todos temos uma missão. Parece que a gente acha assim, poxa, eu preciso fazer uma grande coisa para eu mudar. Não. Sabe qual é a primeira lição? É a gente olhar para dentro, se amar, olhar para dentro e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo perante aos outros? O que eu estou fazendo comigo? Como que eu estou encarando agora com a doutrina, essa doutrina que me esclarece? Como eu estou vivendo? Como eu estou agindo? Como eu estou pensando? Porque o pensamento ele vira sentimento. Então que possamos encontrar nas pequenas coisas, dentro do nosso lar, seu equilíbrio. Quando tudo estiver acontecendo, porque vai acontecer desafios, que a gente possa se manter calma, em paz, tentar passar de uma forma clara, tranquila, olhar para o outro e enxergar que é o outro como nós. Somos iguais, que tem dia que a gente vai acordar que não vai estar tão legal como o outro dia. E a gente olha para o outro e fala, poxa, lá vem aquele mal-humorado, lá vem aquele... Não, olhar e falar assim, poxa, não acordou legal hoje, o que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Então que possamos ser essa semente que olha para o outro e fala, amor, olha para o outro e olha, enxerga as nossas próprias imperfeições. Então ninguém é melhor que ninguém aqui. Estamos aqui numa mesma missão, uma missão maior, que é chegar à perfeição. Mas antes disso, temos um longo caminho, temos muito a percorrer. Mas que dentro do nosso lar, que é nosso primeiro contato social, a gente possa pregar o amor, a paz, o olhar para o outro de uma forma harmoniosa, sem julgamentos, e que a gente possa entender também que ninguém muda ninguém. Porque às vezes dentro da família, o pai, a mãe, as pessoas acham que vão mudar. Não, eu vou pegar essa pessoa aqui, ela vai ser assim, igualzinho a mim. Aí já começa o primeiro ponto, orgulho. Porque ninguém é igual a ninguém, eu não tenho que pegar a pessoa para ela ser semelhante. Não, nós não somos não somos modelo de nada. Quem veio aqui na terra e foi o nosso modelo e guia foi Jesus. Então que possamos o que? Vibrar. Se a pessoa vir pedir um conselho, que possamos dar de forma imparcial também. Porque às vezes a gente já vai dando um conselho já querendo que a pessoa haja do jeito que a gente acha que é. Não. Poxa, olhar e falar assim, olha, modelo e guia Jesus, então que podemos aqui no lar praticarmos. Fazer o evangelho no lar, muito importante. Às vezes a gente passa o dia a dia e esquece disso. Então, através do evangelho no lar, a gente harmoniza o nosso lar. Então que podemos dar o quê? Ensinamentos, na verdade, Jesus é o único que vem aqui e ensinou, mas que podemos, através das nossas ações, demonstrar esse amor. Que é muito fácil a gente olhar para o outro e querer que o outro faça aquilo, ou deixe de fazer. Mas a gente precisa olhar primeiro para dentro. Será mesmo que eu estou fazendo tudo? Não, olha para dentro primeiro, se enxerga. A pergunta que é falada muito aqui no Caminho da Luz, 919,
que é conheça a ti mesmo. Então a gente precisa se conhecer primeiro. A gente nem se conhece e a gente já vai julgando o outro. A gente mesmo não sabe. Às vezes você fala, poxa, eu não sei, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo aquilo? Porque a gente não se conhece. Então que possamos o quê? A cada dia dentro do nosso lar, usar os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Não simplesmente chegarmos aqui, ouvirmos tudo e sairmos daqui e não praticar isso no nosso dia a dia. Então, a nossa família é a maior oficina e é a maior oportunidade que Deus nos dá de aprender, de conviver, de sermos melhores, de vivermos essa harmonia divina. Então, que os pais tenham essa consciência e precisamos passar por essas diversas oportunidades, dessas experiências para a gente aprender. Porque às vezes a gente olha e fala assim, se eu fosse essa pessoa eu faria de outra forma. Ah, se eu fosse meu pai, mas eu nunca faria isso. Se eu fosse minha mãe, eu nunca faria aquilo. Se eu fosse... Mas a gente já passou por isso? Às vezes a gente não passou, às vezes passamos. Então, através dessa oportunidade da reencarnação, de vivermos em sociedade, em família, a gente vai aprendendo os papéis. A gente vai aprendendo a olhar e falar, poxa, sendo pai, eu consigo ter um olhar diferente de quando eu sou filho. E eu não, quem sou eu para julgar um ato daquele indivíduo? Que é o quê? É um indivíduo ainda que está, um ser que está ainda em processo de evolução. Quando Jesus estava junto com a mulher adúltera, todo mundo estava com a pedra ali para atirar nela. Qual foi a pergunta dele? Que quem nunca pecou, que tirasse a primeira pedra. E aí todo mundo recuou. Por quê? Porque todos estamos ainda em um processo de evolução, de aprendizado. Que a gente pegue essa pedra, guarde, que em vez de usar a pedra, a gente usa uma semente do amor, a semente do bem. Que a gente olhe o outro e fale, poxa, eu erro tão quanto esse. Então que possamos estar atentos a esses detalhes, que possamos julgar menos e olhar mais, olhar para o outro de uma forma amorosa, praticando essa lei do amor, praticando a lei da caridade, praticando essa benevolência, essa indulgência, esse perdão. Primeiro, nos perdoarmos de equívocos que ainda estamos aprendendo ainda, mas entendermos que somente em sociedade, que somente juntos vamos adquirir esse amor, que somente juntos vamos aprender um com o outro. Então, que olhamos, que ao sairmos do nosso lar, dentro da sociedade, que o dia que a gente pisar o pé fora, que a gente possa olhar o outro com outro olhar, olharmos como irmãos, como fraternidade. Que assim como ligarmos a televisão e nos depararmos com notícias que sem o entendimento da doutrina nos choca, e até com o entendimento da doutrina a gente fica, poxa, isso aí tá meio... Mas que a gente possa olhar, fazer um olhar diferente, enxergar que aquele irmão, ele está no seu momento, que a gente não tem. O que a gente tem que fazer? Vibrar por ele, olhar para ele e falar, poxa, agora ainda não é o momento dele de ter essa consciência um pouco mais ampliada, mas ele vai ter essa oportunidade, porque pela justiça e a bondade divina, ele vai ter essa oportunidade de aprender com seus atos. Então quem sou eu para julgar? Pode ser que em encarnações passadas eu tenha feito pior. Então que eu olhe para o outro, não com um olhar de julgamento, um olhar punitivo, ou um olhar de que você tem que fazer o que eu acho. Não. Olhar com fraternidade, com amor, enxergando que todos nós estamos numa família universal, unidos pelo quê? Pelo sentimento do amor. Então que o amor esteja dentro de cada um de vocês, e que ao estar ao lar, junto com aquele núcleo menor, que possamos ser o equilíbrio, que possamos ser a paz, que possamos ser o ajuste, que possamos ser o acolhimento.
E a partir daí, que em sociedade possamos ser um espírito e um ser melhor. E pela atenção, gratidão.